Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Ontem deixei uma caixinha de perguntas para falar um pouquinho sobre vitaminas, né? Reposição de vitaminas, hormônios, soroterapia em geral, né? E deixar essa perguntinha aqui que eu acho super importante a gente falar sobre, que é do porquê que esses soros são tão prejudiciais, né? Hoje em dia para nossa saúde. E na verdade eu queria falar no geral também um pouquinho sobre a soroterapia, como que aumentou, né, esse boom, né, dessa procura por soroterapia, o que a gente coloca nessa soroterapia, né, enfim. Então vou aproveitar como gancho aí essa perguntinha que deixaram para dar algumas palavrinhas aí para vocês em relação a esse assunto, tá? Se liga nos próximos stories. Então, vamos lá, né? O que acontece? O advento da soroterapia começou a ficar mais, assim, frequente, né? Mais procurado pelas pessoas, principalmente depois da pandemia do Covid, né? Porque muitas pessoas desenvolveram várias sequelas, né, digamos assim, da infecção pelo Covid. Então, tem gente com relato de uma fadiga crônica, de uma queda de cabelo meio que inexplicada, unhas fracas, falta de força física mesmo, assim, né, digamos. Tudo isso depois de ter pego uma infecção pelo Covid, né. É comum um relato dessas pessoas, né, de pacientes que pegaram várias infecções, mesmo leves, ou pacientes que ficaram praticamente graves, entubados e tal. E aí veio com isso, né, numa tentativa de uma busca pela saúde, né, de recuperar o vigor de uma forma mais rápida, né. Com isso veio o advento da chamada soroterapia, né, que a gente conhece hoje, que basicamente é a administração de vitaminas, minerais diversos, né, de forma endovenosa, injetável, ou intramuscular também, de forma injetável no geral. E por que age mais rápido, né? Porque a absorção é direta, diferente do que se a gente tomasse um comprimido, né, que passa por todo o processo de digestão, a metabolização pelo fígado e tal. Querendo ou não, a substância injetável tem uma ação mais rápida, né, um pico de ação mais rápido no nosso organismo. Então, por conta disso, as pessoas buscam muito por essa resposta mais rápida, né? E aí, na verdade, qual que é o problema, né? Na verdade, o problema é que a soroterapia acabou sendo mais difundida, principalmente para uso estético, né? Ou seja, pessoas que não têm deficiência de vitaminas, hormônios e coisas do gênero, acabaram buscando esse tipo de tratamento, né, mais para adquirir performance, seja em treino, seja performance física, melhora da questão estética, emagrecimento, enfim, coisas mais desse quesito estético, né, e muitas vezes, a maioria, inclusive, são pacientes saudáveis, né, que se alimentam bem, que não têm nenhuma deficiência alimentar, não tem nenhuma restrição e, portanto, não tem nenhum déficit de proteína, né, só completando aqui, cortou stories, não só de proteína, mas também de vitamina, né, no geral, ou seja, são pessoas saudáveis, que não possuem seletividade alimentar, não tem nenhum problema em relação à parte de absorção de nutrientes no corpo, ou seja, poderiam se alimentar da forma correta, né, com variedade de alimentos para a gente poder ter a aquisição dessas vitaminas pelos alimentos, né, e na verdade elas acabam buscando esse meio para ter um resultado estético de forma mais rápida, né, e aí que mora o problema e o perigo todo dessa questão da prescrição da soroterapia. E não só, né, muitos profissionais, até não médicos, né, estão prescrevendo esse tipo de terapêutica, né, e isso não é nem reconhecido pelo CFM, né, o Conselho Federal de Medicina. Então, aí que tá o problema. Até porque, quais são os principais riscos, né, que a gente vê da prescrição, assim, meio que de forma
indiscriminada dessas substâncias, né? Principalmente as complicações locais ali, né? Uma infecção ali da pele local, uma flebite, né? Que é uma inflamaçãozinha ali da veia, onde está sendo infundida a medicação, dependendo da vitamina, medicação não, né? O suplemento, no caso. Dependendo da vitamina, pode dar sintomas gastrointestinais, então tem paciente que fica com uma diarreia. Dependendo da vitamina também, pode sobrecarregar os rins e acabar desenvolvendo aí algum grau de insuficiência renal, né? Então, assim, apesar de parecer inócuo, né? Porque, querendo ou não, você chega na farmácia e você compra a vitamina sem prescrição, né? Não é tão inócuo assim. A gente precisa usar com sabedoria e para quem precisa realmente, né? E aí vocês podem estar perguntando, né? Tá, doutora, quais são então os pacientes que precisam fazer reposição de vitaminas e hormônios, enfim, no geral, né? Falando basicamente das vitaminas, né? Que é o que mais o pessoal procura. Pacientes que precisam repor vitaminas são pacientes que possuem algum problema no sistema gastrointestinal que impedem a reabsorção adequada da vitamina que a gente come pela boca, entendeu? Então, por exemplo, pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, paciente que tem alguma alteração na mucosa intestinal que dificulta a absorção desses nutrientes, pacientes que possuem seletividade alimentar, né? Então, que não conseguem ingerir a quantia que a gente precisa diariamente através da alimentação, né? Esses pacientes às vezes não conseguem porque tem a seletividade alimentar, pacientes vegetarianos, ou até mesmo os veganos, né, que a gente vê que não conseguem ingerir a quantidade ideal que a gente precisa ingerir diariamente, né, dessas vitaminas. Pacientes que precisaram fazer retirada cirúrgica, né, de parte do estômago, do intestino, por alguma doença, por exemplo, um câncer, né. Então são pacientes que têm predisposição, né, para ter um déficit de vitamina no corpo. Então, por isso que eu sempre falo, né, nenhuma medicação, enfim, substância que a gente usa é livre de possíveis efeitos colaterais, por mais benigna que possa ser, né. A talmodipirona, se você tomar de forma errada, você pode ter efeito colateral. Paracetamol, mesma coisa, enfim, são medicações que a gente pensa, não é nada, né, só uma dipirona, enfim. Mas pode sim, então a gente sempre tem que levar em conta se realmente precisa, né, precisa repor ou não. Aí vocês podem até me questionar, mas vitamina não é bom para a imunidade? Sim, óbvio que é bom para a imunidade. Realmente é necessário, né, a questão de manter os níveis adequados de vitamina no nosso corpo para ter o sistema imune funcionando de forma adequada. Porém, se você é um paciente que não tem nenhum desses problemas de saúde que eu falei nos stories anteriores, inclusive que consegue se alimentar de forma correta, a tua imunidade vai estar funcionando bem, entende? E muito provavelmente a causa de você estar pegando um resfriado, por exemplo, várias vezes por ano, não está aí, né? A gente tem que levar em conta também o estilo de vida que hoje em dia a gente leva, né? Então é muita correria, muito estresse, muito sobrecarga no trabalho, o dia parece que precisa ter 30 horas, né? O sono não está adequado, não está fazendo atividade física, então isso também interfere na nossa imunidade, né? Não é só a falta de vitamina. Então, pessoal, só para finalizar esse assunto aqui por enquanto, tomem cuidado, tá? Com essas promessas aí que a gente vê pelas redes sociais sobre o soro da beleza, o soro da imunidade, o soro da anti-estresse, o soro anti-câncer, soro detox, enfim, tá? Tomem cuidado porque nada disso existe, nada disso tem comprovação científica, né? Nenhuma dessas substâncias tem evidência científica de que tem benefício, né? De que traz benefício para pacientes saudáveis, né? Que são a maioria dos pacientes que procuram. Tomem cuidado também em relação aos profissionais que vocês procuram, porque tem muitas especialidades médicas aí sendo criadas por médico de Instagram, tá? Muitas especialidades não são nem reconhecidas, né, pelo nosso Conselho Federal de Medicina. Então pesquisem muito bem, tá? Antes de vocês caírem aí na lábia de qualquer profissional.